Hoje vou conversar com o Dr. Gustavo Rego. Ele é membro do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva e faz parte do corpo clínico do Hospital São Carlos. Tudo bem, Dr. Gustavo? Tudo bem. Hoje a gente vai conversar sobre transplante de fígado. E eu gostaria de perguntar quais são as principais patologias que acometem o fígado. Então, Cléber, existem várias doenças que acometem o fígado, tanto doenças malignas quanto doenças benignas, né? As doenças benignas que podem levar a uma cirrose, que são normalmente os pacientes que precisam de fígado, são principalmente as doenças relacionadas a uma ingesta de álcool, né? Então a gente sabe que aquelas pessoas que têm uma ingesta de álcool muito grande, no decorrer de sua vida por 10, 20 anos, eles podem desenvolver uma cirrose alcoólica. E o tratamento, muitas vezes, dessa doença, em estágio terminal, é o transplante de fígado. Existem também as doenças relacionadas ao fígado pelas hepatites virais, né? Existe hepatite viral do tipo C, hepatite viral do tipo B, que podem cronificar a doença no fígado e também desenvolver cirrose, e muitas vezes é necessário um transplante de fígado nos estágios também avançados das doenças. Essas são as doenças benignas, mas a gente também tem as doenças malignas que podem às vezes ser tratadas com transplante de fígado. Existem pacientes que têm um câncer no fígado chamado hepatocarcinoma, que muitas vezes o tratamento é uma ressecção cirúrgica ou um transplante de fígado. Então existem várias doenças relacionadas ao fígado que podem ser tratadas com transplante. E quais são os sintomas que acusam que o paciente está com desgaste no fígado? Então, uma vez o paciente tendo uma doença hepática crônica, né, que seria uma hepatopatia crônica, que no futuro levaria a cirrose, os principais sintomas são, normalmente eles têm adinamia, ou seja, queda do estado geral, perdem a força para fazer suas atividades diárias, né? Ficam um estado mais depressivo, né? Mais sonolentos. Algumas vezes vão ficar ictéricos, ou seja, ficam amarelos, né? Uma conjuntiva amarelada. Alguns pacientes têm encefalopatia, que seria desorientação, perda da relação tempo, né? E distúrbio do sono. Então esses são os estágios mais avançados da cirrose. Alguns pacientes vão desenvolver ascite, né, que é aquela água na barriga, que muitas vezes precisam ser tratados com remédios diuréticos ou retirada dessa água. Então esses seriam os principais sintomas. Muitos dos pacientes acabam descobrindo que são portadores de cirrose nessas situações, quando ficam muito adinâmicos, quando ficam ictéricos, amarelados, quando tem alguma hemorragia digestiva ou quando tem uma encefalopatia, que é a desorientação, a perda da noção do tempo, desorienta em relação ao espaço, né? Então isso é muito comum que a gente vê isso nos estágios mais avançados da doença. Quais são os principais fatores que levam à cirrose? As principais causas de cirrose hoje no Brasil são hepatite crônica pelo vírus C, tá? E a cirrose pelo álcool. Então as duas principais. Eu diria para você que mais de 50%, 60% dos pacientes que têm cirrose são por esses dois motivos, né? Fora essas duas causas, existe hepatite crônica pelo vírus B, né? A gente sabe que hoje é uma doença totalmente prevenível, né? Existe vacina para hepatite B hoje. Então, aqueles pacientes que não são vacinados, né, devem procurar um posto de saúde, uma clínica médica para buscar a vacina, a orientação para essa necessidade. Por quê? A hepatite B ela é altamente transmissível, né, por via sexual, por transmissão de sangue, etc., né? Então, é sabidamente conhecido que existe uma vacina hoje efetiva que protege esses pacientes. Então é inadmissível hoje, né, você não ser vacinado para hepatite B. Eu acho que toda a população deve buscar essa vacina. Fora a hepatite B, a cirrose por álcool, a hepatite C, existem outras doenças como a hemocromatose, como as cirroses biliares primárias, cirroses criptogênicas, existem várias outras, mas menos comuns. Existe também uma doença que é menos frequente, mas é de extrema importância, que pode acometer qualquer faixa etária, que é a hepatite fulminante. Então, existem pacientes que têm um quadro que a gente chama de hepatite fulminante, ou seja, ele vinha previamente sadio, não tinha nenhuma doença, o fígado em perfeitas condições, e ele desenvolve um quadro fulminante, ou seja, ele perde totalmente a função hepática, esse fígado necrosa, e ele precisa, na maioria das vezes, um transplante de fígado de urgência. É muito comum aqui no nosso centro de transplantes, tanto no Hospital Universitário como aqui no Hospital São Carlos, a gente receber pacientes de outros estados, do Ceará e de outros estados, com indicação de transplante de urgência. Às vezes são crianças, mulheres jovens, pacientes que nunca ingeriram álcool, nada disso. E muitas vezes tem um quadro desse que a gente não consegue saber qual é o motivo que levou a hepatite fulminante, mas a gente sabe que o tratamento final é um transplante de fígado. Doutor, tem uma pergunta do telespectador. Vamos ouvir? Vamos.
Olá, doutor Gustavo. O que é barriga d'água? A barriga d'água, que é popularmente chamada, né, quando os pacientes desenvolvem ascite, que seria o termo técnico para barriga d'água. Ou seja, quando você tem muito líquido dentro do abdômen, né, normalmente os pacientes têm 3, 5, 10, às vezes 20 litros de ascite. E aí é chamado popularmente como barriga d'água. Esse é um indicativo, muitas vezes, de que o paciente tem uma cirrose, né, de que ele tem uma doença hepática já avançada. Tá? E que o tratamento, muitas vezes, é clínico, com restrição de sal, com diuréticos e, às vezes, transplante de fígado. Doutor, de acordo com os dados brasileiros e aqui no Ceará, você pode falar um pouquinho sobre esse aumento do transplante de fígado? Então, isso é muito importante até para a gente divulgar na mídia também a importância hoje do estado do Ceará como centro transplantador do Brasil de fígado, né? E também mostrar às pessoas que esse processo é um processo totalmente idôneo, né? Um processo totalmente justo, correto, né? Hoje em dia a gente não escuta mais falar que as listas de espera de transplante de órgãos sólidos no Brasil são manipuladas. Então a gente acredita que esses são processos bem corretos, bem fiscalizados pelo governo federal. Hoje o estado do Ceará é o maior centro de transplante de fígado do Brasil fora de São Paulo. Tem 2 equipes em São Paulo, uma do Hospital Israelita Albert Einstein e a outra do Hospital das Clínicas, que fazem mais transplantes que a gente. Mas depois desses 2 centros, o Ceará hoje desponta como a 3ª equipe. Esse ano, para você ter uma ideia, a gente já fez mais de 30 transplantes de fígado, com a meta de atingir 120. Tá? Ano passado a gente fez 100 transplantes de fígado. Então isso é um dado que eu acho que envaidece muito a gente, a equipe, né? Mas também deve envaidecer a população cearense. Porque a gente sabe que, no ponto de vista de fígado, de transplante hepático, a gente desponta entre as melhores equipes do Brasil. A gente tem mais uma pergunta do telespectador. Doutor Gustavo, a mulher pode ter cirrose? A mulher também pode ter cirrose, assim como o homem, pode ter cirrose pelo álcool. Então é muito comum ver os homens, né, com cirrose por álcool, mas a gente tem uma incidência cada vez maior de mulheres que desenvolvem cirrose devido à ingesta exagerada do álcool. Fora isso, também pode ter cirrose por outros motivos, como infecção pela hepatite B, hepatite autoimune, etc. Mas eu acho que o que tem que ficar de alerta é que antigamente se achava que a doença cirrótica do paciente alcoolista era só relacionada ao homem. Mas é muito comum hoje a gente ver mulheres que vêm bebendo há 10, 15, 20 anos que também desenvolvem cirrose, que são muitas vezes transplantadas devido a esse quadro de cirrose. Doutor Gustavo, o transplante de fígado realmente é o último caso. E quais são os tratamentos que podem ser feitos? Então, a gente está falando de transplante de fígado, que é um tratamento para o doente que tem uma cirrose avançada, ou seja, o doente que já chegou no estágio final da doença hepática. Mas é lógico que essas doenças antes do estágio final, elas passam por várias fases, né? Então a gente sabe que o paciente que tem hepatite C, se ele procurar um hepatologista, um gastroenterologista, fazer algumas medicações que já existem disponíveis, inclusive pelo Ministério da Saúde, são gratuitas, ele pode ter esse vírus negativado, né? Esse vírus desaparecer da corrente sanguínea dele e ele não desenvolver cirrose. Né? Os pacientes também que fazem ingesta de álcool, a gente sabe que essa doença, a cirrose por álcool, ela se desenvolve por longos anos, longos períodos. Então, esse paciente que é dependente do álcool, se ele procurar ajuda de um hepatologista, de um psiquiatra, através de medicações também, ele pode cessar esse ciclo e muitas vezes recuperar a função hepática dele sem precisar de um transplante. Né? Pacientes que têm hepatite B, a mesma coisa. A hepatite B hoje a gente sabe também que mas isso tudo é relacionado à prevenção, né? A gente, quando fala de transplante, a gente fala do último tratamento para a cirrose. Mas antes disso tudo acontecer, existem vários profissionais, tanto hepatologistas como gastroenterologistas, os psicólogos, os psiquiatras, que podem se envolver no tratamento dessas doenças e podem evitar que esse paciente precise de um transplante de fígado como fim terapêutico. Né? Hoje em dia, está muito comum a gente atender pacientes com esteatose hepática, né? Que é aquela gordura no fígado, né? Que a gente faz um ultrassom e acaba diagnosticando. Também, a esteatose hepática, se uma vez não tratada adequadamente, no futuro, ela pode desenvolver um quadro de cirrose. Então, esses pacientes que têm esteatose hepática também devem procurar hepatologistas para
tentar diminuir o peso, controlar os seus colesteróis, triglicerídeos, fazer um controle das enzimas hepáticas para que daqui a 10, 15, 20 anos ele não tenha uma doença hepática terminal. E qual o trabalho de prevenção que pode ser feito para diminuir esse desgaste no fígado? O trabalho de prevenção seria basicamente o quê? Em relação à hepatite B, as pessoas devem procurar se vacinar. A gente sabe que tem vacina. Em relação à hepatite C, infelizmente a gente ainda não dispõe de vacina, mas uma vez diagnosticado, você faz um exame de sangue, os seus exames de rotina que você faz no seu médico, né, você pode pedir para solicitar a sorologia para hepatite B e C. Uma vez diagnosticado, você também pode se tratar precocemente e não ter nenhuma doença no fígado avançado. Em relação ao álcool, realmente é a mudança dos hábitos, né? Você tem que procurar ajuda de especialista, psiquiatra, hepatologista, para você tentar minimizar a frequência de ingesta de álcool. Eu acho que essas aí seriam os principais. Em relação à esteatose hepática, que é a gordura no fígado, o principal seria também mudança dos hábitos, né? Dos hábitos alimentares, atividade física diária, né? E também diminuição da ingesta de bebida alcoólica. Doutor, o senhor pode deixar uma mensagem conscientizando, né, o nosso telespectador da importância da doação de órgãos? Então, a mensagem que eu gostaria de deixar é que as pessoas comuniquem nas suas famílias, entre os seus familiares, que são doadores de órgãos, né? Isso tanto para coração, fígado, rins, córneas, porque a fila hoje no Brasil, de pessoas que precisam desses órgãos, é muito grande. E você tem que informar para os seus familiares esse desejo de doar. Hoje em dia não existe mais nada na carteira de identidade que mostre que você é doador, você deixa algum documento. Basta você consentir aos seus familiares que você é um doador, né? Com isso a gente conseguiria aumentar o número de doadores e conseguiria diminuir essa mortalidade em fila de espera, que hoje é muito alta, em torno de 30%. Está para ser lançado o Instituto do Fígado do Ceará. O senhor pode falar um pouco? Sim, então, nós somos um grupo de cirurgiões e clínicos, né? Comandados pelo Dr. Wiggins, que é o professor-chefe do Departamento de Cirurgia da Universidade Federal do Ceará. Então, esse grupo, que tanto trabalha no Hospital Universitário, no Hospital das Clínicas, né, na Universidade Federal do Ceará, e aqui no Hospital São Carlos, a gente está criando o Instituto do Fígado do Ceará, que é um instituto com fins filantrópicos, né? O objetivo desse instituto é ajudar esses pacientes através de programas de apoio, como casas de apoio, compra de materiais que muitas vezes os hospitais não disponibilizam, né? Então é uma forma da gente tentar fazer um link entre a sociedade cearense e os pacientes transplantados ou que estão na fila de espera para transplante. Então esse instituto ele vai servir como uma ferramenta para ligar a sociedade cearense a esses pacientes para que a gente consiga ganhar recursos, né? Conseguir recursos para esses pacientes para a gente poder dar uma qualidade de atendimento melhor para eles. Então em maio, o Dr. Wiggins junto com a equipe, conosco, estamos programando o lançamento do Instituto. Vocês estão convidados, deve ser na última semana de maio, para que a gente possa envolver a sociedade cearense nesse objetivo, que é dar uma melhoria na qualidade de atendimento desses pacientes e também promover campanhas de doação. Com certeza, doutor. O programa Corpo Estilo está à disposição do Instituto, tá? Obrigado. Então, eu espero vocês em maio para o lançamento desse Instituto, para que a gente possa ter um apoio da mídia, da imprensa, de vocês, para que a gente possa divulgar essa ideia para toda a sociedade cearense. Seja um doador. O programa Corpo Estilo abraça essa causa. Muito obrigada pela sua participação, doutor. Obrigado.